Sorvete, boa noite a todos. né? Eu venho apresentar a destinação e reutilização de ônibus fora de linha ou ISU. Alternativas e impactos. Meu nome é Avenito, tenho como orientadora a professora Tatiana Curva e orientadora Tatiana. Bom, desafio no fim da vida útil. O Brasil possui uma frota de 107 mil ônibus, isso foi contabilizado no ano passado, 2024, e a idade média de uso é de 6,45 anos. Isso foi aumentado na última legislação, porque eles só poderiam ser usados por 5 anos. Isso está ainda em pensamento de ser utilizado por 10 anos para que tenha o mínimo possível de impacto no ambiente. Questão ambiental, o desgaste inadequado desses veículos obsoletos gera grande volume de resíduos sólidos, né? A nossa pesquisa, primeiramente, ela vem querendo identificar todos os materiais e componentes do ônibus para poder o quê? Para poder, uma vez identificado, saber dar fins a esses materiais. Tá bom? Os impactos e obsolescência seria na poluição do ar, aumento dos resíduos e dos problemas de mobilidade urbana. A justificativa é urgente pensar no melhor destino para esses coletivos nos quesitos ambientais, sociais e econômicos. Tá? Essa pesquisa foi recomendada pela empresa de ônibus do Rio, né? Porque eles não sabiam como dar destino a esses materiais. Bom, objetivo geral, identificar os materiais, principalmente polímeros, né? Por que eu estou dando ênfase nos polímeros? Porque, claro, os ônibus são feitos de inúmeros materiais, porém, nesse primeiro momento da pesquisa, os polímeros são os que mais iriam causar impactos diretos. Tá? Por isso que a gente está, primeiramente, focando nos polímeros. Utilizando ônibus para fins de reciclagem. Objetivo específico: levantamento dos polímeros, metais, cerâmicos empregados nos ônibus. Investigar as práticas de reutilização e descontinuidade dos impactos gerados. Propor diretrizes sustentáveis para essa gestão. Diretrizes, políticas públicas devem ser incentivadas na reutilização e reciclagem. Por que a questão da reutilização? Na minha pesquisa, eu propus, juntamente com os nossos colaboradores, o seguinte: em vez de desmantelar os ônibus, reutilizá-los. Uma das ideias que eu tive foi ônibus para servir como ambulâncias, em grandes impactos. Em vez de você ter por exemplo, o impacto quando teve aquele acidente no Morro do Bumba, se você tivesse ônibus ambulância, onde você poderia socorrer com um único médico, às vezes o problema não é tão grave, que precisa de um pensamento individual para cada paciente. Se você tivesse ali 5, 6 leitos dentro do ônibus, você precisaria de um médico para auxiliar aqueles pacientes todos. Você utilizaria pessoal, combustível, que em vez de você ter 6 ambulâncias para socorrer aquelas 6 pessoas, você precisaria de um único ônibus e iria otimizar, porque imagina o impacto de 6 ambulâncias no trânsito indo para o hospital, nas vias públicas, você teria um único ônibus fazendo o mesmo processo, tá? Tipo de pesquisa. Nossa pesquisa é descritiva, exploratória e com foco aplicado em propor métodos e processos de reciclagem para polímeros, por causa do que eu acabei de falar, o nosso foco é o polímeros. Tá? Os ônibus, a gente vai ver aqui as percentuais de todos os materiais do ônibus que foi levantado, mas o nosso foco é o polímero. Esse trabalho discute, como eu falei, a destinação e reutilização de ônibus fora de linha, abordando alternativas sustentáveis e impactos ambientais e socioeconômicos. A gestão ineficiente contribui
para o desgaste inadequado dos veículos. Como assim? Uma vez que as empresas não dão muita ênfase, né, na utilização adequada dos ônibus, isso gera um desgaste antecipado. Esse desgaste antecipado faz com que ele emite mais carbono na atmosfera, né? Ele traz uma falta de aplicação no próprio trânsito, né? Porque a mobilidade urbana fica com os ônibus sucateados, piora, tá? A falta de estrutura resulta em ônibus abandonados, causando degradação ambiental, né? Porque as empresas, uma vez que esses ônibus saem de linha, eles não sabem o que fazer. E aí nós, não sei se vocês, quem mora por aqui, pega a Avenida Brasil, vai pela estrada do Campinho, vê que tem um terreno ali que é na saída já da estrada do Campinho, cheio de ônibus sucateados. E a gente pensa, pô, esses ônibus ficam aqui até quando? E o que acontece com eles? Tá, eu iria trazer uma foto daquela situação para a gente poder ver. Então, aqueles ônibus ficam ali e muitas das vezes eles não têm destino. Tá? Aí pensa nos óleos do combustível, eles tiram o combustível, claro, para reutilizar, mas os óleos dos motores, o próprio impacto ambiental da própria daqueles materiais, conforme vai chovendo, sucateando, e eles vão caindo ali no solo, né? É uma demanda crescente do transporte público, exige soluções sustentáveis, ônibus sucateados e irregulares afetam a qualidade do transporte público, isso eu também já falei, tá? Falei sobre a frota de ônibus. Aí, como eu havia sugerido, a transformação de ônibus em habitações é outra ideia que nós tivemos. Qual era essa ideia a princípio? Você pegar ônibus, fazer eles dormitórios, colocar ali 5, 6 camas ou beliches e destinar um pátio, como se fosse aqueles estacionamentos que nós temos aí na cidade das crianças, para os BRTs, passar nas praças, principalmente em época de frio, pegar essa população de rua, levar para esses ônibus e aí oferecer um chuveiro para eles tomarem banho e um lugar onde teria uma segurança, que não precisaria de tanta segurança, era só para a entrada e saída desses ônibus dos pátios e levar para esses lugares onde eles poderiam ter essa segurança e essa comodidade, esse conforto de não estar na praça pública ali, sofrendo frio e tudo mais. Por isso que eu botei essa situação sobre os ônibus para essa demanda. Propor soluções como a reutilização de ônibus, incluindo reciclagem e conversão de novos usos, é uma ideia, né? Porque se a gente pensar, em vez de desmantelar o ônibus, nós podemos mandar, por exemplo, se o ônibus ainda tiver com suas peças e equipamentos bons, mandar para cidades de interior, onde nós precisamos de ônibus para transporte escolar, para passeios mesmos de escolas, né? Às vezes as crianças estão lá, precisam ir para as cidades, ver museu, arte, alguma coisa, nem ônibus tem, nós poderíamos sugerir isso, né? Por isso que eu falei, reciclagem de peças como contribuir para a economia circular, a doação de vendas com baixo custo para beneficiar ONGs e escolas certamente interiores, né? Conversão de ambulâncias, escolas de turismo, como eu havia falado, são alternativas viáveis. A gestão de resíduos pode seguir normas ambientais para evitar danos. Pode, deve, né? Aí aqui eu falo sobre o percentual de materiais dentro do ônibus. O aço, ele vai de 45% a 60% do peso dos ônibus, tá? Lembrando que o aço, ele compõe o quê? Ele compõe o chassi, as estruturas de carroceria, ele é o que mais tem ali no ônibus, os plásticos e polímeros, 10 a 15% do ônibus,
dos revestimentos internos, painéis, assentos, né, que são compostos de polímeros. Alumínio de 5 a 10%, geralmente o alumínio também está no chapeamento, na estrutura e no piso do ônibus. Borrachas e borracha sintética de 5 a 8%, os vidros de 3 a 5%, o cobre de 1 a 3%, os fluidos, né, que são os óleos, os fluidos de arrefecimento e combustíveis de 3 a 5% e outros, né, de 5 a 10%. A reciclagem de polímero é uma estratégia importante para a sustentabilidade ambiental. A proposta inclui coleta seletiva e a separação dos polímeros como PDA, PDAD, PET, polipropileno, policloreto de vinila. A reciclagem pode ser mecânica ou química, permitindo o reaproveitamento em novos produtos. O desenvolvimento dos polímeros biodegradáveis é uma tentativa para reduzir a poluição, e a reciclagem também dos polímeros oferece benefícios ambientais e sociais, uma vez que vai gerar mais empregos, vai gerar uma renda, né, para o pessoal que vai trabalhar com isso, inclusive para os pessoais nas usinas próximo aos aterros sanitários, né, ao receber esse material. Reduz a poluição, o acúmulo de resíduos em aterro sanitário, economiza recursos naturais, no sentido de você reutilizar o ônibus, você não vai precisar pegar na natureza aqueles produtos novamente para poder transformá-los, tá? E aí, referências, né, de onde nós tiramos essas informações. E obrigado, agradecendo aí a todos.